Oi pessoal, estamos cá de volta, espero que vocês tenham aproveitado as férias e espero que tenham sido produtivos e vocês venham agora com uma animaçãozinha a mais para que a gente dê continuidade às nossas aulas. Esse novo período vai ser bem mais interessante, vou tentar adequar mais coisinhas do cotidiano de vocês nas aulas para que não fique tão chatinha ali a aula. Vai ser uma missãozinha complicada? Vai, mas vamos fazer aí, tamo aí. Açúcar, tempero e tudo que é de bom para nossa aula e vamos aí tentar. O que a gente vai fazer hoje? Na nossa aula de hoje eu vou fazer uma revisão dos nossos dois últimos assuntos para que a gente não volte tão enferrujadinho, porque tá todo mundo aí ainda com preguiça, todo mundo deve ter farreado muito, dormido muito tarde, acordado muito tarde. Então, para rever isso, a gente vai tirar um pouquinho aí dessa ferrugem para voltar com tudo. Nosso primeiro assunto vai ser para revisão, diagrama de fases, a gente viu ele, acho que foi nosso último slide. E a gente já viu ali várias coisinhas, transformações, o importante ali de mensurar ou de adequar o diagrama de fases para mudanças de fases também da matéria. A gente utilizou muito a água para estudar a mudança de fases, porque a gente consegue aliar a água de modo fácil no meio líquido, sólido e gasoso. E o diagrama de fases ela trata um pouco isso, porém ela tem duas variáveis principais que a gente vai conseguir ver essas variáveis no eixo Y e no eixo X, onde geralmente ou onde sempre no eixo X do plano cartesiano a gente vai ter o que? A pressão, e na abscissa, ou seja, aqui no eixo Y, a gente vai ter nossa temperatura. Vocês já viram esse gráficozinho aqui bonitinho lá na matemática. Então, espero que todos lembrem. Então, a gente vai estudar muito isso quando a gente coloca no plano cartesiano. A gente já viu, na verdade, quando a gente joga essas quantidades de pressão e temperatura no plano cartesiano para um dado valor de volume, a gente tem ali os pontos onde essa nossa substância ela vai estar sólida, líquida, gasosa, ou então vai estar ali em um meio termo. A gente chama de ponto triplo, por exemplo. Quando ela está no ponto triplo, ela tem as três fases da matéria unidas em um pontozinho só. Professor, mas e aí? Me diz direito o que é esse diagrama de fases. Vamos relembrar que o diagrama de fases nada mais é do que um gráfico de uma substância em função de sua temperatura e pressão. Em um modo simples de expressar, com a pressão e temperatura influencia ali na mudança de fases da nossa substância. E aí eu acho que eu vou colocar em algum ponto aqui desse vídeo o gráficozinho para vocês verem que a gente vai ter a fase líquida em uma parte, a gente vai ter a fase sólida em outra parte e a gente vai ter a fase gasosa em uma outra parte. Eu acho que é na parte de baixo. Eu vou tentar colocar aqui bem centrado. Vai. Mas não sei se eu vou conseguir. O diagrama de fase é exatamente para isso. E a gente vai ver que a gente tem a nossa curva de fusão, que limita as regiões da fase sólida e da fase líquida. A gente tem a nossa curva de vaporização, que limita as regiões de fase líquida e fase gasosa. A gente tem a nossa curva de sublimação, que ela vai ali limitar as reações da fase sólida e da fase gasosa. E o ponto triplo, que geralmente cai nas provas, nos Enems da vida, que é o ponto onde as três curvas se encontram e é denominado ponto tríplice, que é nesse ponto onde a gente, como eu já disse, a gente tem a fase líquida, gasosa e, por muitas das vezes, a fase sólida, e elas estão em equilíbrio. Então, a gente vai conhecer bastante, estudar, e a gente já estudou o ponto triplo muito no estudo da água, porque a gente já viu que ela não tem tanta dificuldade em se tornar sólida, líquida ou gasosas. Algumas substâncias, elas fogem um pouco do padrão de um diagrama de fases e elas são conhecidas como substâncias anômalas, que elas fogem da regra. Quanto mais alta for a pressão exercida sobre a substância, maior será a temperatura
de mudança de fase, sendo líquidas, sendo ela para fusão, sublimação ou solidificação. De novo, sendo ela para fusão, solidificação ou sublimação. Para essa substância, a regra não se aplica e aí a gente tem que ver um gráficozinho um pouco mais distinto, e é por isso que temos a diferençazinha aí do gráfico da água para algumas outras substâncias. Quando a gente dá uma olhada nesse gráfico, a gente coloca do lado a lado, a gente vai ver que as curvas elas se distinguem um pouco mais. E a gente tem áreas, por exemplo, a área da fase líquida, ela se torna um pouco maior do que seria num ponto de um diagrama normal. Porque quando a gente observa o diagrama, principalmente da água, a uma pressão de 1 atm, a fusão do gelo se dá a 0 graus Celsius. Entretanto, se a pressão exercida é de 8 atms ou 8 atmosferas, o gelo se funde a uma temperatura mais baixa, cerca de menos 0,06 graus. Se a gente observa o diagrama da água e compará-lo com essas outras substâncias, a gente percebe que a linha delimitatória, ou seja, a linha que delimita as fases sólidas e líquidas, apresenta uma declinação um pouco maior para a esquerda. Isso quer dizer que a nossa pressão, ela vai ali, a nossa temperatura, ela vai ali, ela tende a ir um pouco mais para a nossa esquerda, enquanto os dos pontos principais não vai ser assim. Ah, professor, mas e aí? O que é que essa inclinação ela vai diferenciar? O que é que ela vai causar? Ora, se a gente tem uma declinação um pouco maior, ela quer dizer que é possível fundir a água por meio de um simples aumento da pressão. Ou seja, quer dizer, então, se a gente aumentar a nossa pressão, a água ela congela de uma forma mais rápida, assim, ou seja, ela se funde de uma forma mais rápida, sim. Se a gente faz essa mínima troca, a gente consegue fazer essa variação. Aí vocês devem estar se perguntando, então é possível que o gelo, por isso que a gente consegue o gelo, por isso que não é da nossa realidade, mas é por isso que o pessoal, geralmente a gente vê o pessoal patinando no gelo, é até uma modalidade olímpica, sim, os patins deslizam sobre o gelo devido à pressão exercida pela lâmina na superfície, que faz com que o gelo derreta, ou seja, a pressão aplicada no próprio gelo é muito grande, até porque a gente considera aquela laminazinha bem fininha, com o peso ela vai aumentar por causa da gravidade, isso já é física. Quando ela entra em contato com o gelo, todo o percurso que ela faz vai se derretendo, o gelo vai se tornando líquido e ali aumentando a velocidade do patinador, colocando o gelo em fase líquida de uma forma mais rápida por conta da pressão que essa lâmina está aplicando no próprio gelo. E na verdade não é que seja uma patinação sobre o gelo. Aí a gente pode até dizer que os patinadores de gelo eles patinam sobre uma película de água. Então atentem-se a essas trocas, aos gráficos, a leitura do gráfico, a diferenciação como a gente já fez, para que seja mais efetivo o estudo desse assunto, ok? Agora a gente vai fazer nossa revisãozinha. A gente já fez ali sobre diagrama de fase, agora a gente vai fazer uma revisãozinha sobre calor, entalpia, equações termoquímicas. E a gente já inicia com a pergunta, né? O que é termoquímica? Termoquímica é a parte da termodinâmica que estuda a quantidade de calor liberada ou absorvida durante uma reação química. Ou seja, a gente sabe que uma reação química ela vai ser exotérmica ou endotérmica, e isso vai ter uma liberação ou absorção de calor para que ela realmente ocorra com efetividade. E a termoquímica ela estuda isso, essa energia em forma de calor que as reações liberam quando elas estão ocorrendo. E aí a gente continua, e para continuar a gente precisa conceituar mais ou menos a energia, e hoje para os químicos principalmente a energia está com uma capacidade de realizar um trabalho. Quando a gente se movimenta, por exemplo, quando um carro ali também está em movimento, uma pessoa por vontade própria
Quer dizer que, de alguma forma, ela está utilizando ali energia. A gente precisa se alimentar para formular nossa energia para que a gente faça nossas atividades. Por exemplo, o carro ele precisa de gasolina para fazer ali uma combustão para que ele consiga se locomover. Então, tudo isso acontece por meio de reações químicas e nosso trabalho, nossa movimentação, ela só ocorre por conta dessa energia, desse trabalho que está acontecendo, dessas trocas de reações que estão acontecendo no nosso organismo ou no motor do automóvel, para que ocorra movimentação, para que ocorra atividade do nosso corpo. Por exemplo, estar falando aqui com vocês, eu estou gastando energia, vocês aí pensando, assistindo a aula, processando tudo isso, está acontecendo aí uma formulação de energia, os neurônios de vocês estão aí mandando vários feixes de energia para que vocês consigam absorver o conteúdo, e é tudo isso. Um exemplozinho, uma curiosidade até, a cana ela armazena energia solar em suas ligações químicas com oxigênio, carbono e hidrogênio, forma a molécula de álcool numa reação violenta do oxigênio, que seria a combustão, daí libera a água, que seria o dióxido de carbono, e o calor, que fará o movimento do carro. Como assim, professor? A cana. Lembrando que eu estou colocando como exemplo o biodiesel, que é uma substituição, é uma opção mais ecologicamente correta. Então, quando ocorre a queima do álcool, que também é conhecido como metanol, dentro do carro, a gente tem uma variedade de reações, como eu disse, uma reação muito violenta do oxigênio, que seria a combustão, lembrando que só ocorre combustão com oxigênio, daí libera água e dióxido de carbono e calor. O que é aproveitado disso tudo? O calor, o dióxido de carbono ou a água? Para que o motor do carro ele vá ali funcionar, é aproveitado o calor. O calor ele faz a elevação dos pistões. Se vocês derem uma olhada no motor de automóvel, eu vou tentar colocar aqui, ele é constituído de vários pistões, e quando ocorre a explosão desse pistão, ou seja, a explosão daquele oxigênio ali dentro, daquele álcool, aquela reação absurda do metanol, esse pistão levanta, então acontece uma movimentação, liberação de energia por forma de calor. Então depois acontece no outro pistão enquanto um baixa, e assim vai uma reação em cadeia até que o motor comece a funcionar. Então a gente viu aí que a combustão ela tem essa liberação de calor, essa liberação de energia. E é aí onde a gente entra e vê que ocorreu uma reação exotérmica, que é quando a gente faz a liberação de uma energia ali, ou seja, toda reação exotérmica é a liberação de energia, e quando a gente tem uma reação endotérmica é quando a gente precisa receber alguma coisa, receber uma energia, receber um catalisador para que ocorra a reação. A gente vai ver também a entalpia. O que é a entalpia? Seria o conteúdo global da energia, ou seja, o calor de um sistema. Ela pode ser medida por base de uma equaçãozinha simples, que é variação de entalpia, valor final que a gente recebe com o valor inicial, que seria o nosso ΔH, ΔH final com ΔH inicial. Então, quando a gente faz isso, a gente tem a nossa entalpia, que seria a diferença entre os dois, quando a gente inicia a nossa reação e quando a gente finaliza a nossa reação. A gente tem as classificações, como a gente já falou um pouquinho antes, que, por exemplo, o que seria uma reação exotérmica. Falando assim de grosso modo, seria a recepção de energia na nossa reação endotérmica. Já na reação exotérmica seria a liberação. E aqui eu coloquei num textozinho para vocês, e ele diz que seria o contrário à reação exotérmica. Seria o contrário da reação endotérmica. As reações exotérmicas possuem um balanço negativo de energia quando se comparado à entalpia total dos reagentes como a dos produtos, ou seja, a entalpia tende a ficar negativa quando é uma reação exotérmica, até porque ela está liberando ali a energia. Assim, a entalpia final é negativa. Então, toda vez que vocês verem o ΔH negativo ali, quer dizer que isso ali é uma reação exotérmica.
Coloquei sim um bisuzinho para vocês e até grifei que reação exotérmica é aquela que libera calor no processo. Coloquei um esquemazinho e vocês vão ver que a reação dos reagentes em relação à reação dos produtos ela é bem menor, ou seja, a gente tem a liberação de energia, por exemplo, a reação dos reagentes vai estar aqui, enquanto a reação dos nossos produtos ela vai estar aqui. Essa diferença entre os dois meios ela vai ser a nossa entalpia. Já na reação endotérmica vai ser o inverso, porque ali ela vai estar recebendo energia, e aqui eu também coloquei no texto, o fornecimento de energia desloca o equilíbrio para a formação dos produtos, ou seja, enquanto o deslocamento da energia exotérmica era para os reagentes, assim digamos, a energia vai se deslocar para a formação dos produtos. Então, quando vocês forem observar os gráficos, a energia dos reagentes vai estar aqui, enquanto as dos produtos vai estar aqui em cima. Ou seja, eu tenho uma energia maior porque eu estou absorvendo. Então, energia endotérmica é quando eu tenho a absorção de energia nesse processo todo. Quando a nossa reação química ocorre, a gente tem essa formação. Coloquei isso, coloquei também um exemplozinho do cotidiano, que seria a nossa gordura corporal. Ela funciona como um combustível do nosso corpo, aquela que não é queimada é absorvida, então a gente tem um excessozinho de gordurinhas, porque a gente consome muito mais do que a gente gasta, assim digamos, e trata-se de um processo de absorção, um exemplo de energia endotérmica, aquilo que não foi queimado é absorvido por nosso corpo, entendeu? Então, a gente pode dizer que nosso corpo ele fornece tanto uma reação exotérmica, quando a gente libera energia para fazer nossos exercícios físicos, assim como energia endotérmica, quando a gente tem um acumulozinho das nossas gordurinhas, a gente está ali meio que estocando energia para uma situação futura. Então, mais uma vez, o que é entalpia é energia existente em todas as substâncias e que são alteradas em decorrência das reações exotérmicas e endotérmicas. A gente consegue mensurar ela por meio de uma equação. ΔH é igual a H final, que seria o que ocorre no final da nossa reação, menos H inicial, que seria a entalpia inicial ali da nossa reação. Isso de acordo com a lei de Hess, que a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas, que seria mais sobre esse conteúdo, a lei de Hess, entalpia final, para que a gente tenha um estudozinho mais efetivo e para que vocês fixem mais o conteúdo, ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Semana que vem a gente tem outro encontro, hoje foi só para revisão, mas eu quero que vocês deem uma lidinha no material que eu enviei para vocês. Eu vou estar disponível tanto no WhatsApp quanto no Google Classroom às quartas-feiras, de 7 às 7 da noite. Ali vocês vão ter 12 horas para tirar as dúvidas de vocês. Quando eu passar exercício, tirem as dúvidas também, como muita gente vem fazendo e eu agradeço. No mais, a gente vai ter outro tempinho também na sexta-feira, que é o dia que eu tenho um pouquinho livre para mim fazer o atendimento de vocês. E evitem contatos assim, sei lá, muito tarde na noite, principalmente depois ali das 8 horas da noite, porque é um pouquinho complicado de receber isso, ok? Mas se quiserem entrar em contato, façam uma justificativa de porque está entrando em contato que eu respondo, ok? Tenham todos um ótimo dia e qualquer coisa eu estou aqui.